Amém? Romanos 7, a partir do verso 7 ao verso 14. Na verdade, vamos ler até o verso 25 inteiro, né? A gente pegar o apanhado geral do que Paulo está dizendo. Amém? Romanos 7, a partir do verso 7 até o verso 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra hora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei-me que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, a Ti clamamos pela Tua graça nesta noite, pelo Seu socorro, socorrer nossas mentes, ajudar nosso entendimento a entender, ó Pai, o que o Teu santo apóstolo escreveu nessa parte das Escrituras. Ajuda-nos nesta noite, derrama da Tua graça, do Teu Espírito sobre nós, para compreendermos pelo menos um pouco, ó Pai, e sermos moldados por Ti através da Tua palavra. Ajuda-nos nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, gente. Como eu disse para vocês, esse texto é um dos mais difíceis de se entender ali na Epístola de Paulo. Né? Por quê? Por que é difícil de entender? Porque a gente não sabe de quem Paulo está falando. Se é ele mesmo, ou se ele está usando um eu retórico, como eu falei para vocês, que é um eu retórico é um recurso literário para você falar algo através, né, de uma ilustração. Que seria até para ele falar, não, eu fiz isso, e aconteceu isso, assim. Não sabe dar a entender se é ele ou ele está se referindo a outra pessoa. Né? Então, por isso que eu falei para vocês que é meio complicado. Eu não fiquei satisfeito com o slide que eu fiz, eu coloquei muita coisa, né? Ainda mais a exposição. É por isso que eu falei, será que eu dou essa matéria ou depuro mais o pensamento? Porque, como eu falei para você, ficou muito grande e é muito conteúdo para a gente mastigar em uma mensagem só. Mas que vocês fiquem em espírito de oração para a gente compreender essa questão. A gente precisa identificar a quem Paulo está se referindo aqui, principalmente no texto que a gente vai abordar, que é do verso 7, que na verdade é toda, né? Desde o verso 7 até o verso 25. Só que hoje a gente vai ficar do verso 7 ao 14. Né? Vai ver a primeira parte.
Porque esse texto está dividido em duas partes, né? A primeira parte, que vai do verso 7, eu coloquei 13, mas até o 14, ele está caracterizado por algo do passado, que ocorreu já. Paulo ele vai falar sobre algo que já ocorreu. Aconteceu isso, isso, isso. Antigamente eu vivia sem lei, né? Tudo no passado. E do verso 15 ou 14 em diante, né, vai falar de algo no presente. Aí que a gente se pergunta, será que Paulo está se referindo à sua experiência presente como cristão? Né? Porque dependendo de quem é esse eu, né, isso vai modificar a nossa aplicação, a nossa vivência. Né? Se Paulo está se referindo à experiência cristã de fato, ou não. Então, de quem ele está se referindo. Por isso que eu falo que é um pouquinho complicado. E a gente vai, né, devagar aqui para a gente tentar entender. A pergunta que temos que fazer é quem Paulo está descrevendo? É a sua experiência, né, com questões ocorridas anteriormente e posteriormente à conversão? Né? Ele está se referindo à experiência cristã? Né? Ou uma pessoa não cristã? Né? É isso também que nós vamos ver. Se for Paulo aqui, né, Paulo contando a sua experiência, ele fala assim, antigamente eu vivia sem lei, outra hora sem lei eu vivia. Mas, poxa, quando um judeu vive sem lei? Né? Aí poderia ser a questão do bar mitzvah, que é um ritual em que um judeuzinho de 13 anos, ele se declara guardião da lei, que a partir daquilo lá ele vai guardar a lei. Antigamente ele vivia sem lei, entre aspas, né? Mas a partir daquele dia, daquele ritual, né, de 13 anos, ele se compromete em guardar a lei de Moisés. Paulo, se for Paulo falando aqui nessa questão, né, se for ele, esse eu dele mesmo, contando a sua experiência, pode ser que seja isso, né, que antigamente ele vivia sem lei e pode se referir a essa questão do bar mitzvah. Né? E a partir do verso 15, Paulo fala, né, da sua... Aí a gente pergunta, será que então é a experiência cristã, de fato? Que Paulo ele fala ali que ele luta contra o pecado e ele é derrotado sempre. Se for a experiência cristã de Paulo, então seria meio estranho, não? Que aí que entra a questão de falar da luta do cristão contra o pecado. E tem bons defensores, né, bons intérpretes que defendem essa posição. Né? Quem você acha que são os intérpretes? Agostinho, Lutero e Calvino. Né? Se a gente pega essa questão mesmo, que Paulo está lidando com a experiência cristã, como muitos intérpretes de peso, né, falaram que não, isso aqui é a experiência cristã que está sendo declarada aqui no capítulo 7. Se isso for verdade, a gente tem que lidar com um versículo. A gente fica meio assim encurralado. Qual o versículo que é? Que Paulo falou assim, que eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como é que você responde esse versículo? Se é a experiência cristã de fato? Porque se vocês lembrarem o que a gente estudou no capítulo 6, o que o Paulo falou lá? Você lembra, irmã Mônica? Que a gente era escravo do pecado, não era? Só que o que aconteceu conosco? Nós fomos libertos. Nós não somos mais escravos. Então, por isso que fica difícil você pegar essa interpretação dessa questão de se Paulo está se referindo à experiência cristã no presente, você tem que se lidar com esse versículo da questão de você ser carnal e escravo do pecado. Pô, como assim? Mas lá no capítulo 6, então você está entrando em contradição, Paulo. Porque lá no capítulo 6 você falou que a gente foi liberto do pecado. E outra, se você se adiantar um pouquinho mais, no capítulo 8, Paulo vai falar na vida no Espírito, que a gente não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você vai ter que lidar com essa questão também. Então a gente crê que talvez que não seja a experiência cristã que Paulo está descrevendo aqui, do verso ali 14 em diante. Então tem essa dificuldade. Porque no capítulo 7, né, a gente só vê derrota, gente. A gente não vê nenhuma vitória. E a vida do cristão é marcada por só derrota? Não, né? A gente viu que lá no capítulo 6, não vimos? Aquele que vive pecando, né? Ele não viu nem sequer conheceu a Deus, e ele mostra de quem ele é servo. Ele não é servo de Deus. Se ele vive pecando, o que é pecado? É violar, é transgressão da lei. Aquele que vive transgredindo a lei mostra de quem ele é servo. Não é de Deus, é do Senhor pecado.
Por isso que a vida do cristão ela não é marcada por pecado. Por isso que fica difícil a gente defender essa questão de ser a experiência cristã no capítulo 7. Né? Paulo não está se referindo. Porque a gente sabe, e a gente pode falar, mas não pode ter essa questão mesmo de luta contra o pecado? Sim, nós temos, e temos inúmeros outros versículos que falam dessa nossa luta contra o pecado. Né? Só que Romanos 7 não é um deles. Você vai encontrar em Gálatas, em Colossenses, em Efésios, a questão da luta contra o pecado. Mas você usar Romanos 7 para falar da luta contra o pecado, eu creio que está fora ali de contexto. Porque em Romanos 7 só há derrota, só tem derrota ali. Não tem vitória nenhuma. Em nenhuma hora ele cita a questão do Espírito. Nada. Né? Eu até coloquei essa imagem. Lutar contra o pecado é uma marca do cristão. Mas lutar e tomar uma surra são coisas bem diferentes. Né? Você luta contra o pecado e você só toma surra, aí não dá. Então fica difícil a gente defender essa interpretação em Romanos 7, que está se referindo à experiência cristã. Então está se referindo a uma pessoa não cristã, então, né? Que só vive no pecado. Né? E tá ali, está naquela luta toda, só que você também vai ter que lidar com um versículo. Porque Paulo fala ali, em uma hora ali, que eu tenho prazer na lei de Deus. O ímpio tem prazer na lei de Deus? Não tem. Então, a gente crê também que não está falando de uma pessoa aqui que não é crente, que tem essa luta dentro de si. Fica difícil, não fica, mamãe? Né? Eu tenho prazer na lei de Deus. Não, o ímpio não tem prazer na lei de Deus. Então, fica difícil também a gente aceitar isso. Alguns outros intérpretes falam que aí entra essa questão do eu retórico. Paulo não está falando dele, né? Mas esse aqui é um eu retórico, é um artifício literário para ele trazer uma outra pessoa para a conversa. Né? E alguns intérpretes, como ali Tomás de Aquino, C.H. Dodd, que são grandes teólogos da igreja, eles defenderam que o eu de Paulo aqui é um eu adâmico, ou ele evoca a pessoa de Adão. Paulo está falando de Adão, ele como se encarna Adão ali. Eu antigamente vivia sem lei. Quando foi isso? Antes de Deus falar, ó, de todas você pode comer, só aquela ali que você não pode tocar, não pode comer. Né? Então, antes disso, ele vivia sem lei. Né? Vivia sem uma legislação. Mas sobrevindo o preceito, o que aconteceu? Eu morri. Né? E aí entra a questão da serpente ter enganado. E, querendo ou não, gente, do verso 7 ao verso 14, parece que evoca a pessoa de Adão. Por isso que muitos intérpretes entendem que Paulo está falando de Adão. Esse eu retórico de Paulo se refere a Adão. A expressão vivo sem lei, que a gente encontra no verso 9, poderia evocar Adão recebendo a vida, né, em Gênesis 2, do verso 7 a 15. O pecado traz a morte, a gente vê lá a questão lá de Gênesis 3, do verso 1 a 5. Tanto o pecado quanto a serpente me enganaram. Lembra que o mandamento me enganou e me matou? Aí, tá vendo? Entra nessa questão, porque parece que está evocando Adão. Né? Em ambos os casos, o mandamento de Deus é usado para despertar o desejo. E o que aconteceu ali? Que a mulher, vendo o fruto, despertou aquele desejo e tal. Né? E do verso 14 a 25 seria os filhos de Adão descrevendo o seu estado presente. Né? E Paulo estaria descrevendo Adão, nesse eu retórico, no verso 7 a 14. Aí depois dali, a vivência, a experiência dos filhos de Adão depois. Mas também fica meio difícil, né, a gente defender que é Adão nessa questão. Outros intérpretes falam que é Israel. O eu retórico se refere a Israel. Né? E tem bons defensores. Né? O tio Nico é um deles. Né? Se você já ouviu a pregação em Romanos 7 do tio Nico, ele fala sobre a questão que o eu retórico ali se refere a Israel. Principalmente aquele evento em que Israel recebe a lei no Monte Sinai. Antigamente, quando eles viviam no Egito, vivia sem lei. Mas sobrevindo o preceito, né, eu morri. Né? E foi a questão. O Augusto Nicodemos até fala, né? O caminho de vida, né? Vou cumprir. Aí quando tenta cumprir, a gente vê que passaram 40 anos quebrando todos os mandamentos no deserto. Então, aí você fala. Então, muitos intérpretes, ou até mesmo N.T. Wright, falam que aqui está se referindo a Israel. Mas eu também creio que fica difícil a gente falar que é Israel, né, nessa questão. Mas algumas certezas que a gente tem, gente, nessa questão dos textos aqui.
que a gente pode ter certeza, né, nesse texto. Paulo não está falando de um descrente, certo? Visto que este eu tem prazer na lei de Deus. Então não está falando de um descrente. A gente tira essa questão. E Paulo não está falando e Paulo não pode estar falando da experiência cristã. Por quê? Eu sou carnal, eu sou escravo do pecado, então a gente tesoura essa questão também, né? Dessas duas interpretações aí, que fica difícil a gente lidar com esses textos falando que se trata da experiência cristã. Não podemos afirmar categoricamente que é a experiência de Paulo, porém podemos afirmar que esse indivíduo que Paulo está falando nesse texto, ele está descrevendo, e essa pessoa, ela está descrevendo. É por isso que eu falei, os textos que eu fui escrevendo ficou meio ruim, né? Porém, podemos afirmar que o indivíduo que ele está descrevendo teve um encontro com Deus. Sabe que sua lei é boa, né? Porque procede do seu caráter santo. Sabe que a lei promete vida eterna para aqueles que a cumprem. Porém, ele olha para seus membros que, ao entrarem em contato com as exigências da lei, percebe a incapacidade de realizar o que a lei exige. Então, Paulo está descrevendo uma pessoa aqui que ele teve um encontro com Deus. Ele conhece a lei de Deus. Ele sabe que a lei de Deus é boa, santa e justa, como a gente leu no texto. Né? Ele sabe que a lei promove vida eterna para aqueles que as cumprem. Só que quando ele vai cumprir, quando ele vai lidar com a lei, quando ele vai tentar cumprir a lei, ele vê no seu corpo a incapacidade de cumpri-la. E é algo que a gente tem falado até aqui, não temos? Por causa do pecado de Adão, né? O nosso ser, a nossa natureza se incapacitou para a gente, na tentativa de cumprir a lei perfeitamente. A gente não consegue. Então, Paulo está falando de uma pessoa que tem conhecimento da lei, sabe da bondade da lei, que ela procede de Deus, só que ele olha para os seus membros e vê essa incapacidade toda. E eu gostei muito do que Martin Lloyd-Jones diz no seu comentário. Ele falou bem assim, ó. Ele está descrevendo um homem que está experimentando uma intensa convicção de pecado. Um homem que foi dado para ver, pelo Espírito, a santidade da lei. E ele se sente totalmente condenado. Ele está ciente de sua fraqueza pela primeira vez. E sua completa falha, mas ele não sabe mais. Ele está tentando manter a lei em sua própria força. E ele descobre que não pode. Ele, portanto, se sente condenado. Ele está sendo persuadido. Ele não sabe, ele não entende a verdade sobre o Evangelho, sobre a salvação e por meio de Jesus Cristo. Então, essa pessoa tem uma certa convicção de pecado. Ele entendeu isso. Ele entrou em contato com a lei e ele percebeu, né, o pecado em seus membros. Então, ele estava com uma... Então, eu vou mais para esse lado, né, da questão de ser uma pessoa que está passando por um processo de conversão. O que pode ajudar-nos a compreender esse texto é a questão da Ordo Salutis. Vocês já estudaram sobre a Ordo Salutis? Já estudou, Rio? Né? O que é a Ordo Salutis? A ordem da salvação. Né? No período ali depois da Reforma, a gente começou ali o que a gente diz de escolasticismo protestante, que é a questão de tentar explicar tudo, praticamente, da Bíblia, da Escritura. Daí que vem aqueles debates de infralapsarianismo, supralapsarianismo, né, e tal, tentando explicar os decretos de Deus na eternidade. É daí que vem. Mas dali veio essa questão da ordem salutis. Como é que acontece a salvação? E tal, né? Um dos grandes exploradores disso foi William Perkins, né, um puritano. Né? A Ordo Salutis, ela descreve o processo pela qual a obra da salvação trabalhada em Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida dos pecadores. Ela tem como alvo descrever a ordem lógica, bem como as relações dos vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Então, é uma sequência lógica que a gente procura fazer, né? Só que ela não é cronológica, né? E algumas etapas ocorrem sequencialmente, enquanto outras instantaneamente. Eu até coloquei uma fotinha aqui para você entender mais ou menos, né, como funciona praticamente a Ordo Salutis. Primeiro a gente vê a questão da eleição. E a gente vai chegar, quando a gente chegar no capítulo 9, a gente vai falar de eleição. O que é eleição? Deus, antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, ele escolheu aqueles que iriam crer. Deus escolheu os seus. Todos os cristãos que creem verdadeiramente são os eleitos de Deus.
Eles despertaram quando o evangelho chegou até eles. Né? Então, primeiro ocorre a eleição na eternidade. Segundo, o chamado. Né? O que é o chamado? É a pregação do evangelho. Né? A fé vai vir do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Então vai ocorrer o chamado. O chamado é para todos, gente. Você proclama o evangelho para todas as pessoas. Somente as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz do doce pastor e vão segui-lo. Né? Quando ocorre o chamado, nesse meio tempo ocorre a regeneração. Lembra que a pessoa está morta com seus delitos e pecados? Vocês já estudaram bastante isso. Então o Espírito Santo age no coração dessa pessoa, regenerando ela. E quando isso ocorre, ela entende o evangelho. Ela tem convicção de pecado. Dá para entender? Né? Aí ocorre aí o que a gente chama da conversão. Ela é convertida de fato. E essa conversão é o quê? É você ter convicção de pecado, saber que de fato Deus existe, Deus é o único Senhor. Você sente a sua pecaminosidade e você lança a sua fé, a sua confiança em Jesus, que seria o próximo passo. Né? E aí entra na conversão e a justificação. Nós somos justificados pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Né? E por aí vai. Né? Aí entra a questão da adoção, aí começa a questão da santificação, né? A perseverança até o último dia e lá no final a glorificação. Entra nessas questões. Tanto que até coloquei o quadrinho aqui, ó, né? O processo, a eleição, Deus escolhe as pessoas a serem salvos, o chamado do evangelho, a proclamação da mensagem, regeneração, que é a questão do nascer de novo. Então, esse indivíduo de Romanos 7 é um indivíduo que está nesse processo. Qual que é o processo? Primeiro, o que ele vai encontrar? É a convicção de pecado. Ele entendeu quem é Deus, entendeu que Deus é o único Senhor, entendeu que a sua lei é santa, justa e boa, né? E aquele que cumpre recebe vida eterna. Só que ele olha para os seus membros e vê a debilidade, e vê a incapacidade de cumprir. Então ele está nesse processo. E Paulo vai falando dessa pessoa aqui, ó, ele vê a incapacidade nos seus membros, ele vê os pecados nos seus membros. Tanto que ele brada lá no verso 24. O que está escrito lá no verso 24? Vai, meu irmão. Verso 24, meu irmão. Olha só. Desta morte. Olha só. Ele brada no final, né? Porque ele vê sua incapacidade. Ele é uma pessoa ali vencida. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu, pela minha própria força, ele vê que ele não vai chegar até o céu por ele. Tanto que a continuação do versículo vocês já sabem, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. É uma pessoa que reconhece a sua incapacidade e se lança aos braços do Salvador, porque é o único meio de salvação. Então, Paulo o Romanos 7 está nesse processo, gente. O texto que a gente vai estudar hoje, o título que eu coloquei é o despertar da consciência. Eu coloquei. E qual que é o intuito de Paulo diante desse texto? É fazer com que os seus leitores se identifiquem com essa narrativa que ele vai fazer. É Paulo nesse texto? Pode ser. Paulo talvez esteja contando a experiência da sua conversão, antes dele vir à fé de fato. Né? Antigamente eu vivia sem lei. Por mais que ele era um fariseu, ele era irrepreensível, como ele diz, só que o dia que ele se tocou, peraí, não. Eu não compro a lei de Deus. Aí, naquele dia, né, na estrada de Damasco, ele sente isso e tal. Pode ser que seja ele, ou pode ser que ele esteja tomando a mente, esse eu retórico, seja talvez um gentil que entrou em contato com a lei, teve convicção de pecado e depois vai se lançar nos braços de Jesus Cristo. Tá vendo como é difícil, né, essa questão desse texto? Eu creio que seja isso. Paulo está contando a experiência de uma pessoa que teve convicção de pecado, que está olhando para a incapacidade de cumprir a lei mediante os seus membros, e ele se desespera, tanto que ele brada, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o que ele vai fazer? Ele vai se lançar aos braços de Jesus Cristo. Então, eu creio que Paulo está descrevendo nessa narrativa, nesse eu retórico dele, essa experiência de conversão. Então, tenha isso em mente enquanto a gente estiver
lendo essa questão. Como eu disse, o texto está dividido em duas partes. A primeira parte vai mostrar o despertar da consciência quando a pessoa é confrontada com a lei. E a segunda parte está concentrada em mostrar a incapacidade que há nos membros, mesmo que na mente saiba o que se deva fazer. A lei é santa, justa e boa. Eu quero fazer o bem. Eu tenho prazer na lei de Deus. Só que eu vejo nos meus membros a incapacidade. Só que a gente vai ver isso na próxima mensagem. Né? Aí começaria, né, a mensagem de hoje. Né? Foi rápido, né? Pelo menos a introdução. Meu Deus do céu. O despertar da consciência. Né? Romanos 7, do verso 7 a 14. A verdade central. Né? Tô tentando me aliviar um pouquinho, mas vamos lá. Ao entrarmos em contato com a lei, ela revela, ela fomenta e ela condena o pecado. Mostrando assim o estado de miséria em que o indivíduo se encontra perante Deus. A lei vai fazer isso. Vocês já estudaram o que a lei faz. A gente até aqui nessa longa caminhada de Romanos, vocês têm visto os propósitos da lei. A lei mostra o caráter de Deus. E a lei mostra, né? Ela foi dada para mostrar que a gente é pecador, mostrar a nossa enfermidade. Então a gente vai ver uma pessoa quando ela é desperta, ela desperta para a salvação, né? Ela é convertida, ela é regenerada por Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Ela entra em contato com a lei, ela vê que a lei revela o pecado, ela vê que a lei fomenta o pecado, ela produz mais pecado, porque o meu eu, quando entra em contato com ela, desperta o querer fazer o que a lei proíbe. E a lei, a gente vai ver que a lei condena o pecado. Praticamente esses são os 3 pontos que a gente vai passar no verso 7 aqui. Né? E aí, o que a pessoa vê? Ela vê o estado de miséria em que ela se encontra perante Deus. Por isso que ele vai bradar no verso 24 posteriormente, como a gente vai ver. Veja aí comigo, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Por que ele pergunta aí? Que diremos, pois? É a lei pecado? Vocês lembram da última mensagem? Por que Deus teve que nos tirar debaixo da lei? Né? É por isso que está tendo essa pergunta. Então é a lei pecado? Né? Por quê? Deus teve que tirar a gente debaixo dela porque ela fomenta em nosso ser o querer de violá-la. Né? Leia aí o verso 5. Ó. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha só. Quando a gente entrava em contato com a lei, o que a gente só produzia? Morte, porque a gente não cumpre perfeitamente. Então a pessoa perguntaria, então a lei é pecado? O que Paulo vai responder? De modo nenhum. O problema não está na lei. O problema está em outra coisa, outra pessoa. Que é o que a gente vê. A lei, ela desperta. A lei, ela desperta o pecado. E o fruto que ela gera é morte. Por isso que essa pessoa está perguntando, é a lei pecado? Paulo vai falar, de modo nenhum. E Paulo vai explicar agora essa questão, por que a lei não é pecado. Primeiro, a gente vê o propósito da lei, que é revelar o pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. É o que a gente sempre fala, a lei, gente, é um espelho. Por quê? O que ela reflete? O que a gente tem falado? A lei reflete o caráter santo de Deus. Certo? Como Deus é santo, Deus é justo. Deus determinou todas as coisas. E a gente vê o que a lei tem domínio sobre nós por todo o tempo que a gente vive. Né? E a lei, ela mostra para nós as nossas falhas. As irmãs aqui que certamente, antes de vir para cá, se olharam no espelho para ver se estava tudo nos conforme, né? O brinco tá ok, o cabelo tá penteado, né? Passa aquela maquiagem toda. Então, né? Por que vocês fazem isso? Para ver se não tem nenhum defeito, né? Se não tá borrada a maquiagem, o batomzinho, né? O marido deu um beijo lá, borrou e tal, né? Tem que arrumar, né? Retocar. E por aí vai. Por quê? A gente olha para um espelho porque ele é uma ferramenta que mostra para nós se tem algo de errado conosco, né? A mesma coisa a questão da lei. A lei, ela reflete a santidade de Deus e ela reflete a nossa pecaminosidade.
Por isso que um dos propósitos da lei é revelar aquilo que está errado. E a lei revela a nós a nossa enfermidade. Lembra que eu falei para vocês que a lei revela, ela é um veículo que mostra a enfermidade que está nos nossos membros. A gente até leu lá no capítulo 3, versos 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a gente viu até aqui essa questão que ninguém consegue ser justificado pela lei, né? E a lei, ela mostra e ela cala a nossa boca diante de Deus, porque quando a gente olha para ela, poxa, eu quebrei, então não tenho argumento diante de Deus para me justificar, né? Aí ele fala, o propósito da lei não é você ser salvo por ela, é só para ela mostrar o quê? A sua enfermidade, a sua doença. Então ninguém vai ser salvo pela lei. A lei foi dada para mostrar que você é pecador, que você está destituído da glória de Deus, né? A lei é essa ferramenta, esse veículo que mostra a nossa doença. Segundo ponto, o propósito da lei é fomentar o pecado. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Interessante que a gente vê assim, que quando a gente entra em contato com a lei desperta. Como pode gerar isso no nosso ser? A lei despertar essa intenção de querer violar aquilo que o próprio Criador determinou. Só vocês quietinhos, gente. A lei é santa, justa e boa, só que o nosso caráter, a nossa natureza corrompida, quando entra em contato com ela, a gente quer brincar de ser Deus. Lembra que eu falei para você a questão de quando você peca, é você querendo dizer para Deus, eu não quero a sua lei, eu não quero a sua vontade, eu quero me estabelecer. A minha vontade tem que prevalecer. Por isso que entra nessa questão que todo pecado é rebelião, porque você não quer acatar as ordens do Senhor soberano e criador do universo, e você quer colocar-se no lugar dele, você quer ditar as regras. Lembra que eu falei, quando o homem caiu, ele não quer mais ser pastoreado, ele quer reger, né? Ele quer mandar. Isso que o pecado fez conosco, nos descaracterizou. A gente era servo, a gente não quer ser mais servo, a gente quer ser senhor. Senhor até mesmo de Deus. Tanto que tem uns teólogos que falam, se o homem tivesse poder, força, ele subiria ao céu, mataria Deus, tiraria o corpo dele do trono do universo e se sentaria lá. Então, por isso, porque essa malignidade que está dentro de nós, né? Em uma pretensa imitação da onipotência de Deus, o pecador se insurge contra o mandamento e deseja afirmar a sua vontade em detrimento do Criador. Brota em seu ser o desejo de se contrapor, né? De se insurgir contra o Criador. Eu lendo lá novamente as Confissões de Santo Agostinho, eu vi essa parte aqui, achei interessante para trazer para vocês, porque ele cita sobre essa questão. Assim, todos os homens que de ti se afastam, perversamente te imitam e contra ti te insurgem. Em que ponto eu, de modo corrupto e perverso, imitei o meu Senhor? Será que até mesmo no ato de furtar eu quis agir contra a tua lei, já que não podia fazê-lo pela força? Será que, sendo prisioneiro, eu tentei imitar uma liberdade deformada, fazendo impunemente coisas que não me são permitidas, numa sóbria semelhança à tua onipotência? Porque Deus disse para você não fazer aquilo, você foi lá e fez. Então, na imitação de não, eu também tenho poder, eu faço. A minha vontade prevalece. E é essa questão, você se insurge contra o seu Criador. É isso que o pecado fez com o homem. Fez com que ele se insurgisse contra o seu próprio Criador, o seu próprio Senhor. A proibição desperta nos homens a oportunidade de se insurgir contra a ordem estabelecida e afirmar sua própria vontade. O desejo pernicioso que está alojado no coração dos homens é de ser como Deus. Após a queda, os homens tornaram-se inebriados pelo pecado. O coração entenebrecido, rebelde, anseia por se rebelar, né?
Anseia. Eu nem terminei o slide lá. Como? Por quê? Meu Deus. Aí você olha para si, a lei é santa, justa e boa. Procede do Criador. Mas quando o meu ser entra em contato com ela, se cria uma ânsia em querer violá-la. É o ditado que a gente fala, uau, o proibido é mais gostoso. O proibido é mais aprazível a nós. Da onde vem isso? Por que esse anseio surge dentro do nosso coração para violar a lei de Deus? Para se contrapor, se insurgir contra o Criador. É por isso que Paulo vai falar para nós que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, né, ele vai mostrar sua malignidade. Porque por meio de uma coisa boa, ele vai causar em você morte. Terceiro, o propósito da lei é condenar o pecado. Outra hora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Né? Outra hora sem lei eu vivia. Um período em que a mente não tinha qualquer preocupação com a legislação do Criador. Então, se Paulo está se referindo a essa pessoa que ainda não é convertida, né, está nesse processo de conversão, por mais que talvez a lei estava ali, só que ele não se dava conta. Certamente, não sei se vocês passaram por essa experiência, eu conhecia os 10 mandamentos, tal, só que eles não tinham efeito nenhum sobre mim. Eu estava lá vivendo minha vida, né, do jeito que eu queria. Mas um dia isso se tornou diferente. Um dia eu despertei e eu passei a observar esses mandamentos e ver o que Deus proibia e o que eu cometia. Então, naquele dia, me deu convicção de pecado. Eu violei a lei de Deus. Antigamente, eu não estava nem aí. Lembra que eu falei para você? A gente não estava nem aí. O período em que a mente não tinha qualquer preocupação. Não preocupava se eu estava ofendendo a Deus ou não. Por isso que ele fala, outra hora sem lei eu vivia. E Paulo está falando dessa pessoa que está nesse processo de conversão. Mas sobrevindo o preceito, né? Ou seja, a pessoa foi exposta à lei e Deus regenerou ela, e ela passou a olhar para a lei e ver. Ele começou a compreender as verdadeiras exigências da lei moral de Deus em algum momento anterior à sua conversão. Para entendê-las, Deus estava trabalhando no coração do indivíduo. E é o que Deus faz. Para você de fato entender a lei de Deus, Deus vem trabalhando em você. Né? Tanto a gente fala assim, poxa, eu estou orando tantos anos para fulano não se converte. Eu falei, não, continue orando. Né? Minha avó lançou a semente do evangelho quando eu era criança, jovem. Né? Eu passei boa parte do tempo, boa parte da minha infância, da minha adolescência, longe do Senhor. Eu fui me convertendo na vida adulta. Quando eu tive convicção de pecado, eu lembrei de tudo aquilo que ela me disse. Foi ela que tinha me apresentado Cristo. Né? E a gente fala, não, né? Mas Deus trabalhou. E quando Deus trabalha, faz com que a gente se lembre do Evangelho, né? Da salvação em Cristo. Por isso que não perca as esperanças. Né? Até fala assim, pô, Senhor, o Senhor pode me levar, mas eu oro para que o Senhor, depois da minha morte, convença fulano de tal. Traga ele a teus pés. Né? Para que a gente esteja junto na eternidade, junto contigo. Persevere na oração, porque, lembra, gente, vocês têm visto no livro de Romanos, não é a gente que converte pessoas. A gente não tem poder de inflamar palavras, né? A gente pode levar as palavras até o ouvido, mas quem leva do ouvido ao coração é Deus. Então Deus vai lá, trabalha, molda, envia o Espírito Santo e convence. E a pessoa abraça aquelas verdades de todo o coração, como ocorreu com cada um de nós. Então lance, né, sempre essas esperanças nele. Aí entrou a questão, reviveu o pecado e eu morri. Aqui entra a questão da conscientização do pecado. Reviveu o pecado e eu morri. Porque quando a pessoa tomou consciência, se conscientizou da lei de Deus, que ele transgrediu, o que acontece? O pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, é a condenação. Todo aquele que transgride a lei de Deus merece a condenação do Senhor. Então, essa pessoa está passando por esse processo. Né? Antigamente ele vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, ele viu que as verdades da lei de Deus e tal, entrou em contato com elas e viu, eu pequei, eu transgredi.
Eu violei a lei de Deus e por isso eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me se tornou para a morte. O mandamento, gente, se você obedecer ele, o que acontece? Ele traz vida eterna. Ele traz vida eterna. Tem essa promessa no mandamento. O problema é que nós não conseguimos cumprir. Tem um versículo aqui, cadê? Deixa eu ver. É que eu não coloquei isso aí. Aí viria ali a ilustração que eu... O pecado tomando ocasião do mandamento. Aqui fala, aí tem a questão do que o pecado ele usa ali como base de operações. E ele vai levar essa pessoa a transgredir a lei. E eu pensando numa ilustração para dar para vocês, para explicar essa questão, vai ser simples. Vocês têm alergia a alguma comida? Não tem? Não tem. Então, o mandamento que me fora para a vida, né? Vou usar aqui C.S. Lewis. Vou tentar. Eu fiquei pensando nisso, vamos ver se eu consigo, né? Imagina aquele livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? O diabão lá ensinando os seus sobrinhos a como tentar a pessoa. Veja, verme livre. Nós temos uma vantagem sobre o seu paciente. Vamos fazê-lo transgredir a lei, porque nós sabemos de algo que ele não sabe ainda. Vamos levá-lo a consumir algo. Por exemplo, esta água. Você leva ele até lá. Ele toma. E é algo bom, é algo para a vida. O ser humano precisa de água. Não pense em qualquer outro alimento. Né? E ele eleva a boca e toma. E depois que quando isso ocorre, o que acontece? Começa a ter uma alergia, alguma reação dentro do corpo dele. É algo bom. É algo para a vida. Só que isso me causa morte. E se uma pessoa alergia a comida, qualquer coisa, não sei se vocês já viram eu já vi pessoas que comem, tem aquela alergia, se você não levar as pressas para o médico, o que acontece? Dá alguma coisa, uma arritmia cardíaca, tal, um infarto. Por quê? Aquilo entrou ali no seu corpo e o seu corpo não pode com aquilo ali. É a mesma coisa o pecado. Aliás, a mesma coisa a lei de Deus. Quando o nosso corpo, que tem essa debilidade, essa falha, entra em contato com algo bom, isso nos causa morte. Por isso que eu fiquei pensando nessa questão da Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Vamos fazer ele, é algo bom, é algo que você necessita, é algo para a sua vida. Mas quando você entra em contato com aquele alimento, isso provoca uma reação no seu corpo. Você não sabia daquilo. E tem gente que acontece isso, você já percebeu já. A pessoa nunca teve nada a vida toda e quando come algo, né, pipoca tudo e tal. A minha filha mesmo, ela tem alergia à penicilina. Aí você fala, Deus, é algo bom, né? É para curar. Tá? E chega lá e dá a reação alérgica. A mesma coisa ocorreu quando nós chegamos até a lei de Deus. Nós fomos cumprir a lei de Deus, que é algo santo, justo e bom. Só que o meu ser, por ser corrompido, por estar doente, aquilo me provoca morte. Dá para entender, gente? É difícil, né? Meu Deus do céu. Por isso que eu falei, para dar essa aula hoje vai ser difícil. Porque o pecado, olha só agora, porque o pecado prevalecendo-se pelo mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha só. Aí pega essa ilustração de novo, é algo bom. E quando ele te dá, ele te engana e te promove morte. Por isso que eu fiquei pensando, vamos usar C.S. Lewis nessa questão. Né? E não está nesse livro, né? Mas usando uma ilustração dele. Porque o pecado prevalecendo pelo mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui até coloquei aqui, ó. O fato da lei revelar, fomentar e condenar o pecado, trazendo morte ao pecador, não significa que a lei é má. Né? Ela é um reflexo perfeito do caráter santo de Deus. A lei mostra que há algo de errado, não com ela, mas com aquele que entra em contato com ela. É o que Paulo está tentando mostrar aqui, gente. O problema não é a lei. A lei é santa, justa e boa. O problema está em nós. Lembra que eu sempre falo, a lei lida com um material ruim,
sou eu e sou você. A gente não... É que nem a gente falou lá da última aula. É aquela mulher que está casada com aquele marido perfeito. O marido quer tudo certinho. Só que a gente é aquela mulher estabanada que não consegue fazer nada direito. Nada como o marido pede. Por isso que a gente vive esse inferno. Por isso que a gente é condenado. Porque aquele que transgride a lei se torna maldito. Maldito. Por isso que Deus teve que nos tirar gente debaixo da lei. Por isso que Paulo começou a falar, é necessário nós sairmos debaixo da lei, porque a lei só está nos prejudicando, a lei só está nos matando, a lei só está nos lançando no inferno. Por isso que é necessário sairmos debaixo dela. Paulo está mostrando assim, olha só, te conscientiza agora, te conscientiza que você não obedece à lei de Deus da forma que deve ser obedecida, porque os seus membros estão maculados e tudo que você toca macula. Eu estava pensando até, eu peguei esse exemplo para escrever um pedacinho do livro que eu estou escrevendo. Né? Eu peguei essa questão da sombra. Né? Onde a gente toca tem sombra, né? Antes de eu tocar aqui, minha sombra já chegou lá. E eu fiquei pensando nessa aqui. A minha sombra corrupta, ela chega primeiro que o meu ser. E aquilo que eu toco, eu corrompo. Né? Porque ela chega primeiro. E é o que aqui a gente fala sobre a questão do trapo de imundícia. Tudo que você toca, toda a sua justiça é um trapo de imundícia para Deus. Porque tudo que você toca, você macula. Você suja com o seu ser. Por isso que você nunca vai conseguir chegar até o céu pelo que você faz. Porque tudo que você faz não presta. Porque o seu ser está doente. O seu ser está sujo. O seu ser não presta. Herança de Adão. Tá vendo? Porque esse homem que Paulo está descrevendo, ele vai bradar no verso 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque meu corpo está em putrefação. Está cheirando mal. Por isso que tudo que eu toco, eu maculo, eu sujo ele. Por isso que é desesperador. Não é desesperador? Uma pessoa longe de Cristo não tem esperança alguma. Por isso que eu falo, não há esperança fora de Cristo. Fora da perfeita justiça. Porque Deus fala para nós, a sua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Você olha para o fariseu, ele por fora assim é uma pessoa irrepreensível. Poxa, eu tenho que superar ele. Difícil. Aí ele, mais um pouquinho ele fala, sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Falei, aí já... joga tudo, chuta o pau da barraca, não dá. Como é que eu posso ser perfeito? Eu não consigo ser perfeito. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu vive meus 90, 100 anos aí, eu nunca vou conseguir arrecadar mérito para me chegar até Deus. Eu lembro até, lembrei agora o Francis Schaeffer, né? Imagina que você está com um balde você vai pegar a água ali que é a justiça, só que você vai pegar um balde furado, sem o fundo. Você pega aquela justiça e joga naquele poço, sem fundo. Você vai ficar ali. Sua justiça nunca vai encher aquele poço. Se você enchesse ele de fato, você ganharia a vida eterna, mas como você não consegue. Por isso que é algo impossível para nós. Impossível com nossa própria força. Por isso que a gente depende de outro, gente. Eu não quero acabar essa mensagem na bad. É por isso que Paulo fala lá, miserável homem que sou, quem me levará no corpo dessa morte? Ele continua o versículo. Ele fala, graças a Deus. Por quem? E aí, irmã Mônica? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Leu o 8.1? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Olha só, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais. É por isso que esse homem desesperado, ele só tem uma chance, ele só pode se lançar aos braços do Senhor Jesus pela fé.
E é o que nós temos que fazer. Todos nós. Nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Porque nenhum deles, pela sua própria força, eles vão chegar ao céu. Porque tudo que eles tocam, tudo que eles fazem, por mais bom aos nossos olhos que seja, não é bom aos olhos de Deus. É um trapo de imundícia aos olhos de Deus. E eles precisam ter convicção de pecado. Para que eles tenham convicção de pecado, faça como Paulo fez aqui nesse eu retórico. Essa pessoa entrou em contato com a lei. E ore a Deus para que Deus abra os olhos dessas pessoas. Abrindo, elas se convençam de que elas estão no erro. E elas se desesperando, elas vão se lançar por um único meio, o único caminho de salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há salvação na terra, em nenhum outro nome, como diz Pedro. Só em Cristo Jesus. Só há esperança nele. Esperança nenhuma há fora dele. Se conscientizam disso. A lei é santa, justa e boa, gente. Mas nós não vamos conseguir cumpri-la. Nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É por isso que a gente precisa de outro. O texto que a gente leu na abertura, Gálatas 4:4, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vocês lembram disso? Por que eu decidi dar esse estudo? Por causa desse versículo. Eu ia falar de história da igreja hoje. Mas falei, não, por causa desse versículo eu tenho que... Vamos em Romanos 7. Deus preparou o mundo para o advento do seu Filho. E ele fez com que ele nascesse de uma mulher no povo de Israel, debaixo da lei. Lembra que eu falei para vocês da questão lá? Vocês devem lembrar da justiça ativa e passiva de Cristo. Ativa é a que nos interessa agora. Ele cumpriu a lei. Ele foi perfeito em toda a sua vida. Ele adquiriu justiça. E você precisa ser perfeito. Mas jamais você será perfeito, né, meu irmão? Jamais seremos. Só que Deus, em seu Filho, cumpre aquilo que ele exige. Lembra a questão da imputação? Quando você crê, seu pecado passa para ele. E a justiça dele passa para você, o tornando perfeito. Por isso que é maravilhoso quando a gente se lança aos pés do Salvador. Porque a justiça dele se torna nossa. Toda ela. O manto de justiça se torna nosso. Por isso que é maravilhoso Cristo, gente. Corram para Cristo. Preguem de Cristo. Né? Salvem-se por meio de Cristo e Cristo somente. Lancem toda a sua confiança no Mestre. Que só Ele pode nos salvar. Amém, gente? Espero que vocês meditem nessa palavra. Né? A gente continua, ainda vai continuar falando de Romanos 7 e falando dessa debilidade que há nos nossos membros.